Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do programa 1 a 1 com Eduardo Santana. Hoje eu recebo aqui a Alejandra Spindola. Ela é coach visagista, uma das maiores especialistas em visagismo do Brasil e do mundo. Alejandra, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder compartilhar essa riqueza de informações. Alejandra, explica aqui para o nosso ouvinte o que é o visagismo. Bom, vamos partir do princípio, do início do visagismo. O visagismo é o estudo da personalidade humana, partindo do estudo da face, das linhas da face. Se usa em algumas áreas diferentes, por exemplo, na área da beleza ele é muito forte, ele é muito usado por cabeleireiros, por artistas, até porque o criador do conceito era um cabeleireiro e maquiador dos anos 30, Fernão Aubry. Mas o visagismo ele tem seu verso em Bauhaus, que foi uma escola na Alemanha de arquitetura e artes visuais. Então, tendo essa mistura toda, sendo da área da beleza e da área das artes, o que nos traz para os dias atuais praticar o visagismo? Justamente a questão de que o visagismo refere-se a estudar a personalidade. Você estuda a sua autopersonalidade, ou seja, tem conhecimento sobre você mesmo e você aplica por meio de uma imagem visual isto para fora, traz a sua identidade visual para fora, na sua imagem e em tudo aquilo que você aplica, ou seja, pelo seu trabalho, pelas suas formas de trabalho. Isso é um dos parênteses do visagismo. Mas, além disso, que eu acredito que o seu público vai amar essa informação, é que o visagismo te traz um conhecimento amplo de como conhecer a outra pessoa. Como ter uma leitura do seu cliente, por exemplo, da personalidade do seu cliente, de como é o comportamento desse cliente, se ele é um bom comprador, se ele é um bom vendedor, se ele é acessível, se ele não é, se ele é uma pessoa que gosta de conversar muito ou pouco. É muito interessante entender como tudo isso funciona para que você saiba como trabalhar com essa outra pessoa. Então, vamos fazer o seguinte, Alejandra. Como você tem muito conhecimento, e isso é ótimo, né? Porque quem está nos ouvindo lá realmente vai ter várias coisas para aproveitar aqui da nossa conversa, muito valor, né, em poder compartilhar a tua presença aqui no nosso programa. Eu queria começar isso aqui fazendo uma pergunta para você. Nós, micro e pequenos empresários, empreendedores, profissionais liberais, muitas vezes a gente sabe que nós acabamos representando o nosso negócio. Seja uma loja, uma consultoria, alguma coisa assim, mas de qualquer forma, o dono do negócio, ele tem uma imagem pessoal, né? Eu queria saber de você, começando desse aspecto, como é que o visagismo pode ajudar a que nós nos conheçamos melhor e saibamos trabalhar a nossa própria imagem e, na sequência, como o visagismo pode ajudar na imagem do nosso negócio? Essa pergunta é extremamente interessante, muito importante, e até mesmo antes de respondê-la, eu quero te citar um caso que pode ser que algumas pessoas se identifiquem. Claro. Eu estava com muita necessidade de contratar uma pessoa na área de marketing e mídias, que hoje é extremamente forte, mídias sociais. Então, uma pessoa me disse assim, eu vou te apresentar a autoridade hoje nessa área de mídias sociais, e essa pessoa vai ser incrível, vai te ajudar em tudo que você precisar. Então, eu marquei uma reunião. Quando eu marquei essa reunião, me arrumei para a reunião, tudo, e fui. E quando me chega uma pessoa vestindo uma camiseta de futebol, de um time de futebol, uma bermuda, um tênis, e todo despenteado, uma barba por fazer. E a surpresa foi a minha, que a primeira coisa que eu pensei foi, esta pessoa é autoridade no assunto? Claro que essa foi a minha visão. Talvez a visão da pessoa que estava se apresentando para mim era, eu sou uma autoridade no assunto e isso me basta, certo? Só que o choque foi tão forte entre a imagem e o conteúdo que eu não conseguia prestar atenção no que ele tinha para me falar. Uau. Porque a imagem dele já tinha gerado uma barreira entre nós. Perfeito. Compreende? Então, para mim foi tão difícil aceitar o que ele falava
em relação a ser autoridade sobre alguma coisa, que eu não consegui fechar um negócio com ele. Então ele falou, escutei realmente, algumas coisas faziam sentido, me parecia que realmente era uma pessoa que conhecia do assunto, só que não fechou. Olha lá, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, olha esse case aqui que a Alejandra está trazendo, como que a nossa imagem pode ajudar no processo da venda ou eventualmente bloquear, né, Alejandra? Bloquear. No meu caso, isso foi um bloqueio, me bloqueou completamente e não fiquei. Não fiquei com essa pessoa, não quis trabalhar com ela. Mas, enfim, por que eu citei essa história? Porque isso acontece diariamente. E você pode me falar, mas Alejandra, não é importante o meu conteúdo e não a minha imagem? O seu conteúdo é extremamente importante. Eu acho que, na verdade, o conteúdo é o que tem de melhor numa pessoa. O problema é que quando a gente vai comprar um produto, seja numa farmácia, num supermercado, em qualquer lugar, a primeira coisa que a gente olha é a embalagem. Claro. E se essa embalagem não te chama, você já cria um preconceito com aquele produto e você nem quer saber o conteúdo dele. Então, a questão digamos que do visagismo é justamente essa, é desenvolver a embalagem para que ela seja tão atrativa que quando você for experimentar o conteúdo, ele só seja realmente o luxo do luxo, ou seja, eu realmente abri essa caixa porque ela me chamou a atenção e dentro dela eu encontrei o melhor que eu poderia encontrar. Então, ali você tem o casamento perfeito. Deixa eu, aproveitando então, nessa linha, né? Deixa eu tentar aprofundar um pouquinho mais isso aí. Você, através do visagismo, é possível atrair clientes mais qualificados? Com certeza, não só qualificados, quanto específicos. E aí você cria aquela que se chama de venda eficaz. Okay. Você vai trazer o seu cliente, você vai fidelizar o seu cliente a você e por meio de todo esse conhecimento atendê-lo com qualidade. Perfeito. Eu sempre cito também exemplos pessoais porque eu acredito que as nossas vivências são o melhor que tem na vida. Não, e contar história aqui, isso aqui para um podcast, para o nosso canal no YouTube, contar história aqui é ótimo. Você fica maravilhoso. À vontade, viu? Foi um outro caso que eu vivi quando eu fui no banco, né, no banco que me atende, e fui falar com a gerente e ela veio me oferecer algo que realmente parecia que era a mudança da minha vida, né? Ela falou, Alejandra, você tem que fazer um investimento comigo, esse investimento vai mudar a sua vida, você vai ver que vai ser incrível. E o discurso era fantástico, a forma que ela conversava comigo, eu falava, nossa, mas que interessante. Aí a pergunta seguinte minha foi, e você investiu nisso? Porque ela não me passava sucesso, nenhum sucesso. Ela parecia uma pessoa extremamente simples, passando por a cara dela parecia assim, sabe, estou passando por necessidade, realmente preciso te vender porque eu estou com a corda no pescoço, não sei mais o que fazer, e eu estou te vendendo esse sucesso todo porque na verdade quem está ferrada sou eu. Então a imagem que ela me passou era essa, então eu pensei, eu preciso ajudá-la. Aí eu parei a conversa e falei, vamos conversar melhor de outra forma. O que você precisa? E ela falou, ai meu Deus, tantas coisas. Eu falei, então vamos lá, me fala hoje, o que você precisa? Ela bater a meta. Você precisa bater sua meta? Ok. Quem são os seus clientes? Aí ela me falou, eu tenho esses meus clientes são classe B, C, e eu levo eles para tal área. Falei, meu amor, vamos trabalhar então nisso. Você precisa primeiro trabalhar a sua imagem. Você tem que me passar sucesso. Como é que eu vou vender ou comprar algo que fale de sucesso se sua imagem não me transfere sucesso? Uau. Não tem como. Eu não vou acreditar no que você está me falando. Ela começou a chorar. Ela começou a chorar ali, ela falou, eu sou mãe, eu estou cansada, meu bebê chora na noite inteira e blá, 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 blá. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? É uma sessão de coaching psicológica. Eu vim para investir e estou dando uma consultoria de coaching visagista. Enfim, ela, no final, encurtando a história, ela me disse, Alejandra, eu preciso muito disso, eu preciso melhorar minha imagem, realmente ela não está passando credibilidade. E eu falei, então vamos trabalhar nisso. E ela começou a mudar.
Então eu ia para o banco só para ter uma desculpa para falar com ela. Eu inventava alguma coisa que eu tinha que fazer no banco, mas na verdade eu queria era falar com ela. E assim foi. Eu fui 3 meses seguidos ao banco, eu acho que eu ia uma vez por semana, me encontrava com ela, conversava, e ela começou a se transformar. E aquilo me fazia bem, eu não fiz por dinheiro, não fiz nada. É porque eu sentia que ela precisava daquilo. E quando ela mudou a imagem exterior, Mudou ela o também trabalho. começou a ter novos clientes. Ela foi promovida. Olha Naqueles só. 3 meses ela foi promovida, ela saiu do atendimento ao cliente para contas jurídicas, depois ela virou gerente. Não tive mais como me encontrar com ela, mas nos conectávamos por WhatsApp e ela me disse, Alejandra, mudou tudo. Uau. Depois das nossas conversas mudou tudo. Então veja só que interessante, algo que parece tão simples, a sua imagem, e a gente não dá valor para a ferramenta tão valiosa que a gente tem na mão, que é a nossa imagem. E não se trata de ser Gisele, não se trata de ser incrível, de bonita, nem nada disso. Se trata de entender as formas visuais e as cores que para aquele momento vão te servir para fechar um bom negócio, para passar ou sucesso, ou força, ou credibilidade, ou gerar confiança em quem está te ouvindo. Tudo isso o cérebro interpreta por meio de cores, formas e linhas. Então, é isso. Pegando essa informação tão interessante, né, que o cérebro interpreta por meio de cor, formas e linhas, Sim. Né? Como é que a gente pode arrumar o nosso negócio, o ambiente de trabalho, seja uma loja, um consultório, um escritório, para que ele esteja alinhado com as necessidades do cliente? Essa pergunta é bem interessante. Aí vai depender muito do negócio da pessoa. Vamos supor, a pessoa trabalha com finanças, é um investidor. É muito importante que as cores do negócio tenham a ver com tudo que no cérebro interpretamos como adequado a finanças. Por exemplo, a cor verde. Quando nós falamos de cor verde musgo, por exemplo, ou uma cor verde mais escura, o nosso cérebro já entende que isso se trata de algo intelectual e inteligente e matemático. Okay. Então, se você coloca a cor certa no seu negócio, seja na sua capa, nas suas redes sociais, ou então no cartão de visita, ou em ações de propaganda que você for gerar, tem que ter algo alinhado que o cérebro consiga interpretar naquela área. Vou te dar um exemplo. Trabalho com finanças, mas eu amo cor de rosa. Okay. Aí eu então quero no meu cartão a cor rosa, porque eu amo a cor rosa, certo? Okay. Quando o meu cliente enxergar a cor rosa, ele vai se conectar com a maternidade. Aham. Nada tem a ver com finanças, ou com intelectualidade, ou com inteligência financeira. Então, o cérebro não vai conectar o seu cliente a você. Apenas aquilo que faz a referência, ele não vai vir para você. Simplesmente porque ele não se identifica visualmente com aquilo. Então, é importante primeiro identificar o que eu vendo, o que eu faço. Quais são as formas que vão me conectar e vão conectar o meu cliente com isso, com essa área. Perfeito. Certo? Então, a identidade visual da sua empresa é importantíssima. Quando eu falo identidade visual, me refiro a logo, a cor da logo, a forma da letra, se ela é mais reta, se ela é mais arredondada. Tudo isso gera uma imagem visual no cérebro, tudo isso é interpretado. E aí isso gera atratividade ou distanciamento. Perfeito. Eu quero então aproveitar agora e vou mudar um pouquinho o foco. Claro. Né? Imagina o seguinte, eu sou o dono do meu negócio, eu consigo através do visagismo entender um pouco mais algumas características de quem está, dos meus clientes, dos meus parceiros estratégicos, através desses conhecimentos, das formas, dos formatos. Sim. Como é que isso funciona e como poderia ser utilizado pelos micro e pequenos empresários, empreendedores, Sim. profissionais liberais? Você pode conhecer seu cliente por completo, porque o que nós estudamos é o rosto, né? E é a identidade por meio das leituras da face. Então, por exemplo, o seu formato de olhos. Se os seus olhos são um pouco mais caídos, você vai ser uma pessoa um pouco mais delicada em seus investimentos. Ou seja, você vai estudar muito bem tudo, você vai ter os pés no chão para agir, você não vai agir por impulso. Se uma pessoa, por exemplo, tem olhos oblíquos, que quando o olhar é muito levantado, é muito maior, então essa pessoa age por impulso. Então, se um cliente chega e eu já tenho essa característica, eu já vou oferecer algo que ele vai literalmente agir por impulso e vai,
eu quero. Aham. Já uma outra pessoa que é um pouco mais analítica, como que eu vou atendê-la? De forma analítica também, ou seja, vendo detalhe por detalhe, apresentando planilhas do que vai ser a partir desse momento. Você comprou meu produto, você vai ter esse resultado, seja extremamente detalhista. Agora, se um cliente tem os olhos retos, por exemplo, ou seja, a linha d'água mais reta, esse cliente ele é rápido e ele é curto e grosso. Ele quer ir direto ao ponto. Okay. Então, veja só que interessante. Eu chego lá, você vai me oferecer um produto. Eu quero que você me diga para que aquilo serve, quanto que isso me custa e qual a qualidade. Acabou. Não quero conversar com você, eu não quero saber da sua história, não quero saber da sua vida. É uma venda rápida e direta. Para o outro, uma venda... Olha, tem um cliente ainda que é melhor, eu digo que o melhor cliente é esse, que é o dos olhos redondos e que tem bolsinhas nos olhos. Sabe a famosa bolsinha? Eles são incríveis, por quê? Porque são pessoas que gostam de conversar. São pessoas que gostam de ouvir a história da empresa. Então, quando eles chegam no lugar, eles querem que você conte para eles o produto, o que ele faz, quais são as qualidades, os benefícios, os malefícios, enfim, da onde surgiu, como é que você chegou até esse produto. E a partir da história, se ele se conecta com a história, ele compra não porque ele gostou do produto, porque virou seu amigo. Perfeito. Ele quer isso, ele quer esse relacionamento. Perfeito. Então, quando você conhece o seu cliente, você tem total domínio da situação. Agora, Alejandra, existe aí dos gregos, né, o estudo dos humores, sim, né, dos sim. 4 principais tipos de temperamentos, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho da relação entre o visagismo e esse estudo dos principais tipos. Claro, existem alguns estudos que são 4 principais, outros já vão para 16, tem outras formas de analisar o mesmo conceito. Na verdade, são desdobramentos e cruzamentos entre os principais, né? Como é que você enxerga isso? Bom, eu vou te falar a forma como eu trabalho. Quando eu comecei a estudar humores, eu comecei por Empédocles, né, que é um filósofo grego da Grécia Antiga, e ele dizia que os humores, eles se relacionavam com tudo o que era relacionado à natureza, ou seja, ele relacionava a natureza e os princípios da natureza, fogo, ar, água e terra, com os 4 humores, certo? Mas veio Hipócrates, que era médico, e Hipócrates disse, não, meu amigo, você relaciona com os elementos da natureza, mas eu que sou médico relaciono com os fluidos corporais. Então, Hipócrates dizia que os 4 humores do ser humano se relacionavam com os fluidos, sangue, água dentro do corpo, ou seja, as linfas, a bilis negra e a bilis amarela. Mas Hipócrates, embora ele seja, digamos que o criador dos temperamentos, nós firmamos em Galeno, que também era um grande filósofo, né, grego, e foi Galeno que nos trouxe até os dias atuais, que é o que a gente pratica hoje, que são os 4 temperamentos, colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo. Dentro desse estudo dos 4 temperamentos e os 4 humores humanos, quando eu fui estudar tudo isso, eu tive uma experiência muito linda, porque eu conheço temperamentos desde os 13 anos de idade, eu sou cristã, e eu me lembro muito de um escritor chamado Tim Lash, né, que escreveu Os Temperamentos Transformados pelo Espírito. E comecei a ler esse livro com 13 anos, li umas 3 vezes, porque eu falava, meu Deus, parece que eu não me encaixo nisso tudo aqui, não. Eu não sou nem sanguínea, não sou melancólica, eu tenho um pouquinho do fleumático, o que eu sou? Eu li esse livro, por sinal, é um livro muito interessante. Sim. A gente pode deixar, você que está nos ouvindo, a gente deixar um link, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse livro, que é bastante interessante. Claro que ele pega uma perspectiva cristã sobre esse estudo dos temperamentos, mas é bastante profundo. É muito profundo e é muito lindo de ler, e ele te chama muito, é um livro que te chama, e é pequeno, é curto, dá para ler de maneira rápida. Mas o interessante disso tudo é que eu fui falar com Deus, eu falei, poxa, parece que eu não estou me encaixando bem. Eu não sei, eu não sou nem isso, nem aquilo, eu tenho um pouquinho de cada. E durante os anos, quando eu fui amadurecendo toda essa ideia e me encontrei com o visagismo, pasmem, foi minha surpresa quando encontrei aqui em São Paulo um curso de visagismo que relacionava
os temperamentos, ou seja, os 4 temperamentos, justamente as características arquétipas da personalidade, ou seja, as linhas, as formas, e isso eu conheci por meio de Philip Hallowell, e a partir desse conhecimento é que me veio a vontade de, então, criar uma metodologia que se chama hoje Método Visage, que eu aplico, e que ali vem a receita do bolo que eu quero te contar, que é como eu compreendi os temperamentos por uma visão divina, né? Que é a seguinte, estudando a natureza e estudando a criação de Deus, eu falei, Deus, eu preciso entender como funciona tudo isso. Eu não estou compreendendo muito bem e eu quero entender a sua visão da história, né? E foi quando eu comecei a estudar a natureza. A natureza é a criação de Deus, nós somos a criação de Deus, né? E Ele que nos criou. E é engraçado porque na natureza há uma matemática por trás dela. Há códigos que se repetem matematicamente. Então, nós temos 4 humores e a natureza tem 4 estações, certo? Primavera, outono, verão e inverno. E quando eu comecei a estudar as estações do ano versus os 4 humores da personalidade humana, eles se casavam muito bem entre si. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo do fleumático. O fleumático é uma pessoa que ela tem características um pouco de preguiça. Ou seja, ele é uma pessoa que, se você conversa demais com ele fica cansado. Se ele tem que ir para uma loja comprar roupas, ele fica muito cansado. Se ele tem que sair de casa para ir no cinema num dia chuvoso, prefere assistir Netflix. Então, todas as escolhas são sempre relacionadas a ter o prazer de ficar sozinho dentro dele, no conforto dele. Caseiro, introspectivo, ele com ele mesmo, analítico, exatamente. E o inverno, ele é assim. A estação do inverno, ela te leva para essa introspecção. Quem no inverno quer ficar fazendo festa na rua? Não, você quer ficar no seu sofazinho, no seu edredão, quietinho, olhando um livro dentro de casa, na frente de uma lareira, se aquecendo. Então, quando você começa a criar esses paralelos entre as estações e os humores humanos, há um casamento muito perfeito. Isso foi uma das coisas que a metodologia Visage me trouxe e que, por meio desse estudo entre os dois, me levou a entender um pouco melhor o ser humano. Claro. E quando você começa a casar as estações, os humores humanos e os arquétipos, que aí vem a matemática do todo, é incrível como casa. E aí, pasmem que eu entendi que nas estações havia códigos relacionados de conduta. Por exemplo, o outono. O outono, quando você vai ler dentro da personalidade humana, ele tem um casamento direto com a forma retangular. E a forma retangular no ser humano, vejam que interessante isso, e anotem se estiverem ouvindo com atenção. Quando você fica de pé, eu posso fazer uma linha imaginária em volta do corpo humano de pé, e ele é um retângulo, certo? E esse retângulo me mostra o quê? Força e poder. Quando um ser humano está de pé e ele está reto, ele mostra que ele está forte. Uma pessoa, quando ela está debilitada, ela não consegue ficar de pé. Certo? Quando vai trabalhar, a pessoa fica de pé. Quando a pessoa parte para uma briga, para um encontro, fica de pé. E rígido. Os soldados, exato, os soldados quando vão para a guerra, quando eles vão se alinhar, eles mostram, eles mostram essa força da retidão, daquela linha reta, vertical, dura, rígida. Okay. E o outono se conecta com essa linha, com essa forma. Então, tudo que você fizer e tiver essa linha, por exemplo, e essa forma, vai gerar um contexto de força. Vai gerar um contexto de poder. Por exemplo, se você coloca um homem de terno ao lado de um homem de bermuda, o terno ele tem linhas retas. Então a pessoa vai falar, esse é o poderoso e é empresário e esse é o bandido. Só que pode ser ao contrário. E você não imagina, porque a forma fala primeiro. Compreende? Então, quando a gente vai falar de humores, de toda essa questão da personalidade, um dos grandes segredos que eu levo para o meu público é: estudem a natureza, estudem as estações, porque elas vão te mostrar muito sobre o seu próprio entendimento, sobre a sua própria personalidade e sobre as suas reações, certo? E é através dessas estações que eu também descobri o seguinte: como as cores se conectam com cada uma delas. Lembra que eu falei que eu ia dar um segredo muito importante para os micros e empreendedores, empresários? Olha aí, pessoal.
Preste atenção agora, porque vem dicas para você usar no seu dia a dia com a Alejandra aqui. E esse segredo é muito valioso. Então, vamos lá. Se você quer atrair os seus clientes, se você quer entender a personalidade deles, você precisa entender o seguinte. Há 4 formas de cores que se conectam com as 4 personalidades. Ok. Então, quando nós falamos de cores de tons pastéis, por exemplo, cores claras, aquelas cores que têm a influência do branco, luminosas, são cores que se conectam com a introspecção, com a calmaria, com tudo aquilo que cheira credibilidade, sossego, tranquilidade, sensibilidade. Então, se na sua marca você, por exemplo, vai trabalhar com saúde, com estética, com tudo aquilo que precisa cheirar essa sensibilidade, essa calmaria, essa sensação de introspecção no cliente, então essas cores seriam fundamentais. Ok. Agora, se você quer cheirar um negócio de energia, de impulso, de dinamismo, onde há uma conexão direta com seu cliente e essa conexão ela é rápida, ela tem que ser espontânea. Então as cores do seu negócio devem de ser vivas, puras, é o que nós chamamos de cor croma, cor pura, né? As cores do arco-íris, mas em sua vivacidade, elas são cores que brilham, por exemplo, como esse vaso vermelho. Certo? Então, as cores têm que ser muito mais vivas. Tudo aquilo que é para cheirar energia e esse dinamismo tem que ser cores fortes, cromas, puras. Porém, vamos supor que você vende comida. Ok. Ah, não, meu negócio é de comida, eu quero que as pessoas comam, eu quero que elas fiquem satisfeitas, eu tenho um restaurante. O que eu posso fazer, Alejandra? Uma coisa que eu percebo muito é que todo lugar que quer vender comida em grande escala, tipo McDonald's, esses fast foods, pintam sempre o local de laranja ou de vermelho e amarelo, porque são as cores que cheiram essa rapidez e esse prazer. Mas se você quer que a pessoa permaneça no seu local, que ela realmente consuma o seu alimento com gosto, então você precisa misturar o cinza com uma cor pura, ou as cores acinzentadas com as cores puras. Por quê? Porque tudo que contém cinza nos faz ficar ali. Você fica ali parado. E você vai ficando só que de uma maneira suave. Você vai procrastinando qualquer coisa no cinza. Você quer ficar ali. E quer estar dando prazer para seu corpo. Então, se é alimento, você vai ficar, por exemplo, sentado numa cadeira cinza, mas ali na frente tem algo colorido. Aí você come com prazer e fica, e vai consumindo aquilo. Então, as cores, elas são de uma riqueza para a área de negócios que é algo incrível. Se a gente entendesse o poder da cor, meu Deus, eu tenho um curso, inclusive, que se chama Linguagem da Cor, que é onde eu ensino tudo isso. Como utilizar a cor a seu favor, a favor do seu negócio. E a dica mais importante ainda é, se você quer gerar credibilidade, confiança no seu cliente, se você quer gerar um contato intelectual com o seu cliente, você quer atingir a mente do seu cliente, trazer ele a partir da confiança, são as cores que eu chamo de cores intensas, escuras, que têm influências do preto. Por exemplo, o azul escuro, sabe? O vermelho marsala. Por quê? Porque são cores que protegem a cor como posso falar, da proximidade direta. Ou seja, a pessoa se aproxima, mas ela se aproxima te respeitando, com um distanciamento. É algo realmente, uma conexão com a mente e não com o corpo, e não com a emoção. Você se conecta com a mente daquela pessoa. Então, as cores têm essa conexão de mental, emocional e física. As cores mais escuras, mentais. As cores muito mais claras, emocionais. As cores que são puras, são físicas. Se você tiver intenção de atrair o seu cliente para você, cheirando resultados eficazes, pega essa dica, utiliza e você vai ter resultados incríveis. Vai por mim. E para a gente fechar aqui, Alejandra, quem precisar melhorar suas vendas, que dica que você poderia dar? Para melhorar vendas tem inúmeras dicas, mas uma das principais é melhorar a imagem visual de si mesmo. Se você é o vendedor direto, melhore a imagem, porque a imagem com certeza vai falar sobre sua confiança. Não é só a questão de falar bem ou falar de uma forma bonita, não é isso. Mas sua imagem tem que vender em primeiro lugar.
A credibilidade é dessa maneira que acontece. Meu marido, por exemplo, é um grande vendedor. E uma coisa que ele me falou, uma frase que ficou para mim, eu sempre perguntava para ele, Fabiano, quem que vende mais? Ele falou assim, a confiança. Perfeito. A confiança é que vende. Então, como que eu confio em você? A primeira coisa é quando eu te enxergo, ou seja, nunca te vi, nunca falei com você na vida. Quando eu te enxergo, eu preciso ter nos primeiros 18 segundos uma imagem que gere em mim essa confiança e essa credibilidade. Então, um bom vendedor, a sua imagem tem que gerar confiança e tem que gerar credibilidade. Se você não passa isso, como é que eu vou comprar o seu produto, qualquer um que seja? Ok, Alejandra, muito bacana, mas e a imagem que cheira essa credibilidade, qual é? Vamos lá. Quando você utiliza linhas retas, elas passam credibilidade, elas passam força, mas a confiança se dá por meio das linhas ovais. Por isso que eu falo que quer contratar bons vendedores, vou te dar uma dica. Testas ovais são excelentes vendedores. Gengiva aparente é excelente vendedor, acredita? Olha só. Sim, quando a gengiva aparece, muitas pessoas têm, ai não, isso não é legal, eu vou cobrir, eu vou baixar, né, vou fazer uma cirurgia, vou esconder, não é bacana. Eu, quando vejo uma pessoa de gengiva aparente, eu falo, excelente vendedor, e a pessoa realmente é excelente vendedora. É incrível, uma característica do corpo, né? Então, chega até a ser engraçado de falar isso, porque muitas pessoas têm dificuldade com a autoimagem, né? E vem nos... E quer se descaracterizar, muitas Exato. vezes, né? E aí perde aquela coisa do, meu Deus, poderia vender muito mais, mas por causa da minha imagem, do que eu acho que é ruim para mim, acaba tirando uma característica da personalidade que é legal, que é interessante. É engraçado também a questão das bolsas. Muitas pessoas têm preconceito. Eu quero as olheiras, as bolsas, eu quero tratar disso, isso não é bom para mim. Só que é uma característica muito interessante para quem é empreendedor. Um empreendedor e bom vendedor geralmente tem bolsinhas nos olhos, sabia? Olha lá. Exatamente, é bem interessante. Então, uma maneira de melhorar as vendas é melhorar as suas contratações. Contrate pessoas que vão ter características de bons vendedores e que geram confiança. E essas são características que geram confiança. Acredite ou não, é real. Vou te dar o caso de um ator da Globo, o Antônio Fagundes. Não há quem olhe para Antônio Fagundes e não diga, esse cara é de confiança. Sem saber a história, sem saber a personalidade. As pessoas tem as bolsas embaixo dos olhos. E não é qualquer bolsa, né? Elas se destacam. Então, é isso que eu falo. Há características na nossa personalidade, no nosso rosto, que geram movimentos, que geram, como posso falar, atitudes que nós não imaginamos. Pessoas de orelhas grandes, eu falo, não opera, não cola a orelha, porque a orelha grande é um sinônimo de inteligência. Pessoas de orelhas grandes são extremamente inteligentes. É como que se você tivesse duas antenas parabólicas ligadas em tudo. Elas têm uma conexão muito maior com as informações. Elas conseguem captar qualquer tipo de informação. E isso é uma característica preciosa. E as pessoas acabam, por meio do sistema, da implantação de o que é belo, o que é estético, tirando essa característica. Isso vai mexer com elas no comportamento? Depende da idade dessa pessoa. Se ela se operou antes dos 18 anos, vai mexer nessa personalidade, sim. Se ela já teve uma vivência muito grande, a experiência já se acumulou na vida dessa pessoa, provavelmente a influência vai ser bem pequena. Mas são características que temos que tomar muito cuidado. Então, conselho, se você tem grandes empresas ou pequenas empresas, ou você vai empreender, primeira dica, contrate bem seus funcionários. Saiba as características que vão te levar ao sucesso em vendas. Por isso esse conhecimento é essencial. Conheça o seu funcionário primeiro pela personalidade. E aí você vai ter resultados eficazes. Ou mude a imagem deles. Alejandra, foi um privilégio te receber aqui, viu? Uma honra ter você aqui conosco. Estou tão feliz de ter participado. Eu creio que para mim é algo fantástico poder dividir a informação. Quando nós dividimos informação, crescemos, sabe? Eu acho que a principal fonte de conhecimento de alguém é dividir o próprio conhecimento, a própria experiência. E isso te esvazia para que você possa receber mais. Então, para mim, entregar isso aos seus ouvintes
é justamente um motivo maior de me encher novamente de mais conhecimento. Muito obrigado. E nossa gratidão a você também, que está aí nos acompanhando até agora, né? Espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei desse podcast. Fica aqui o nosso abraço a você e até o próximo podcast aqui no programa 1 a 1 com Eduardo Santana.